Esse tema dívida do clube virou uma narrativa, um discurso para justificar qualquer coisa. Não vou nem discutir o que é a coisa, mas eu quero logo fazer esse corte. Dívida do clube virou narrativa para justificar qualquer tipo de solução. O problema, torcedor, é que é preciso começar a entender uma coisa. Qualquer clube, e não é o Vasco da Gama, é qualquer clube, ele sempre terá dívida. Não existe esse negócio de que o clube terá dívida zero. Isso Exatamente. Não existe. Exatamente. Se pegar o exemplo da recuperação judicial, só para dar aqui um exemplo figurativo. Se pegar o balanço do Vasco com a recuperação judicial, como é que está o balanço do Vasco? Dívida zero e saldo positivo. Né? Por quê? Vendeu o jogador, entrou dinheiro, está entrando outras receitas e não tem saída para pagar a dívida. Por que não tem saída? Porque tem um acordo judicial que está lá, está stand-by, sendo aguardado para ser aprovado. Mas a dívida não sumiu, a dívida está lá. E a dívida não é da pessoa. Por mais que diga o seguinte, o fulano presidente de tal é que contraiu a dívida. Sim, mas o CNPJ... Quem assina o contrato não é CPF, é CNPJ, a dívida é do clube. Então, a gente precisa compreender... Por que eu estou falando isso? Se eu vou montar um time de futebol, vamos falar só do time de futebol. Se eu mantenho o salário em dia, quando eu quito um mês, no dia seguinte eu já estou devendo. Eu vou ter que pagar o salário do jogador por baixo. Então, eu quitei um mês, o outro mês, enquanto eu não pagar, já é dívida. Então, não tem como raciocinar com dívida zero. Mas o saldo negativo, quem pega uma folha contábil é o seguinte, está entrando dinheiro novo? O dinheiro novo que entra cobre todas as dívidas? Se não cobre, tem saldo negativo. Mas qual é a questão, querido? Da onde vem o dinheiro novo? O dinheiro novo, ele só vem... As fontes são conhecidas, não é? É sistema financeiro, é cota de televisão, é venda de jogador. Então, tem uma série de elementos que são conhecidos, não tem nenhuma falcatrua, a não ser quando tem lavagem de dinheiro, mas eu não quero entrar aqui nesse mérito, estou falando só de fontes lícitas, legais, né? Esse dinheiro, quando entra, ele vai cobrir o custo do clube, custo do futebol, custo da infraestrutura, custo da gestão profissional. Então, tudo isso, quando você contrai essas obrigações, você está contraindo dívida. Então, se a sua conta estiver no 0 a 0, você está contraindo dívida. Se você estiver no saldo negativo, você está com dívida. Se você estiver no saldo positivo, você tem dívidas a pagar futuras. Então, o que a gente precisa entender, isso que o Sérgio firmou ali, que é o seguinte: se o Vasco da Gama fosse um clube falido, né? Se fosse um clube, se fosse uma massa falida, se não tivesse mais jeito, se não desse mais lucro, se não desse mais dinheiro, quem é que ia querer estar dirigindo um clube que não rende, que não tem lucro? Quem é? Qual é o maluco? Existe algum maluco? É o seguinte, o negócio não dá certo, o negócio não rende nada, mas eu quero ir lá dirigir esse negócio aqui, que eu quero me fuder junto com aquele negócio lá. Isso não existe. Então, as pessoas, elas olham para vamos falar no termo que o mercado gosta, olha lá para o objeto, olha para aquele negócio, rapaz, isso aqui dá dinheiro. Isso aqui dá dinheiro, vamos lá, vamos tomar conta, porque a gente consegue mamar bonito, ter dinheiro bonito, que isso aqui rende lucro, isso aqui não está morto, está vivo. Só que a narrativa
A narrativa utilizada é a narrativa seguinte: endividou, gestões passadas endividaram. Qual foi a gestão que passou e não endividou? Em qualquer clube, não é no Vasco da Gama, é em qualquer clube. Qual é a gestão? Nem a gestão do ex-presidente lá do nosso arquirrival lá, o Bandeira de Melo, nem o Bandeira de Melo, quando passou no Flamengo, que, né, mexeu lá na casa lá, preparou o terreno para essa fase que eles estão vivendo, mas nem o Bandeira de Melo, na sua melhor fase, diz o seguinte: ó, dívida zero. Isso não existe. Isso é uma mentira inventada para os torcedores para justificar as ações que são desenvolvidas pelos infinitos grupos que estão envolvidos no futebol. Então, eu quero faço questão desse retorno, falar essa questão, porque vamos ver. Saiu uma matéria falando sobre o Vasco da Gama, que agora, nessa janela, o Vasco da Gama foi o time que melhor se deu bem, né? Vendeu o jogador, entrou dinheiro e conseguiu contratar jogadores de nome, contratar jogadores num valor total abaixo do valor do recurso que entrou com a venda de jogadores. Então, o saldo foi positivo. Essas são as matérias que estão rolando sobre essa última janela de contratação do Vasco. Narrativas de uma prática de mercado que todo mundo faz. E se você for comparar com os outros clubes, né, se você for comparar com os outros clubes, exatamente, tiveram poucas contratações agora, porque as grandes contratações já fizeram no início da temporada, já montaram seus times. O Vasco agora fez uma contratação, digamos assim, a diretoria teve que se coçar para fortalecer o time, porque está vendo o seguinte: ó, do ponto de vista financeiro, eu entendo, o Sérgio me corrige aí, do ponto de vista financeiro, o clube que desce para a segunda divisão, mesmo o Vasco da Gama, isso afeta as receitas do clube negativamente. Então, não é possível imaginar que um presidente, que uma diretoria, que um profissional de um clube com o tamanho do Vasco da Gama passe na cabeça dessa pessoa que ser rebaixado não é problema nenhum, porque não vai atingir nada do clube. Porra, amigo, isso é que é tentar passar um recibo de otário para os outros. Todo mundo sabe que permanecer na Série A, permanecer competitivo, todo mundo sabe que isso aumenta a receita, isso atrai receita, isso aumenta o caixa, que Série B não aumenta, diminui, todo mundo sabe disso. Por mais que seja o Vasco da Gama, diminui. Então, veja, para encerrar, porque acho que isso, para mim, é uma questão fundamental hoje, em como a instituição Vasco da Gama vem sendo tratada. E, para dizer que eu não falei das flores do IPTU, é simples. Ah, tem dívida do IPTU? Porra, vai lá e dá entrada na prefeitura e pede o extrato da dívida do IPTU do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso é informação pública, não é privada. É só lá para a cadeia. Município de Janeiro, IPTU. IPTU, qual é o extrato da dívida do IPTU do Clube de Regatas Vasco da Gama? Acabou. Qualquer um vai lá e pode pegar. É só pedir. Que aí vai saber o que está devendo, qual o período que está devendo, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi negociado, o que não foi negociado. Porque essa historinha continua, é mais uma narrativa mal contada, exatamente para fazer isso que o Sérgio falou. É narrativa para fazer marola política. Né? E essa marola política acaba jogando contra o torcedor e contra o Vasco da Gama.